Ladroas. As duas são umas ladroas miseráveis e não merecem nem o ar que respiram dentro da minha casa. A voz de Valentina Restrepo ecoou por todo o salão principal da mansão Mendoza como um trovão. Cada palavra caiu sobre Isabela e Camila rios como chicotadas. Diante delas, alinhado em perfeita formação, estava todo o pessoal de serviço, as cozinheiras, os jardineiros, o motorista, as outras empregadas. 23 pares de olhos cravados nas duas gêmeas, alguns com pena, outros com curiosidade, e nenhum com coragem suficiente para defendê-las. Eu confiava em vocês, continuou Valentina, passando de um lado para o outro com os saltos agulha ecoando sobre o mármore italiano. Tratei vocês como se fossem da família, e Alejandro ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, que pareceu durar uma eternidade. Por dentro, algo lhe dizia que as coisas não batiam. Camila não tinha cara de ladrona. Em 3 anos, nunca havia sumido nada na casa. Por que agora? Por que precisamente elas? Mas Valentina observava com aqueles olhos exigentes, e o peso das aparências sociais, de tudo o que ele representava, desabou sobre seus ombros. Quero que vão embora, disse ele por fim, com voz baixa mas irrevogável. Hoje mesmo. Não quero escândalos. Não haverá polícia, não haverá denúncia, mas quero que saiam desta casa antes do anoitecer. Alejandro! Camila deu um passo à frente, e por um segundo, apenas um segundo, seus olhos se encontraram com os dele de uma forma que fez o coração do milionário parar. Havia algo naquele olhar. Dor. Mas também um segredo. Algo que ela queria dizer e não se atrevia. Por favor, disse ele, desviando o olhar. Não tornem isso mais difícil. Valentina sorriu vitoriosa, escondida atrás do seu choro falso. Havia vencido. Tinha se livrado das duas maiores ameaças da sua vida. Porque o que ninguém naquele salão sabia, exceto ela, era o verdadeiro motivo pelo qual precisava das gêmeas longe daquela mansão para sempre. As gêmeas subiram ao pequeno quarto de serviço pela última vez. Era um cômodo modesto com 2 camas de solteiro, uma janela que dava para o jardim dos fundos e os poucos pertences acumulados em 3 anos. Camila começou a guardar as roupas numa velha mala de couro gasto, a mesma com que tinham chegado. Isso foi obra da Valentina, disse Isabela, enxugando as lágrimas com raiva. Ela fez isso pra gente, Cami. Eu sei. Vi como ela nos olhava na semana passada quando... Cala a boca, interrompeu Camila em voz baixa, olhando para a porta. Aqui as paredes têm ouvidos. Por que ela nos odeia tanto? O que fizemos a ela? Camila não respondeu. Limitou-se a dobrar uma blusa com mãos trêmulas, mas o seu silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Ela sabia exatamente por que Valentina as queria longe. Sabia havia 2 meses, desde aquela noite que mudou tudo, desde o segredo que crescia dentro dela e que ainda não se atrevia a confessar nem à própria irmã. Vamos embora, disse Camila por fim, fechando a mala. Não vamos dar a ela o prazer de nos ver derrotadas. Desceram a escada de serviço em silêncio. No vestíbulo, seu Genaro as esperava com o rosto destruído pela culpa. Meninas, eu não queria trazer aquela caixa, murmurou ele. Me obrigaram. A senhorita Valentina me ameaçou de demissão. Tenho 5 bocas para alimentar. Me perdoem. Não é culpa sua, seu Genaro, disse Camila, apertando a mão do velho. O senhor também é uma vítima nessa casa. O ancião colocou nas mãos das gêmeas um envelope com dinheiro, suas próprias economias. Peguem, por favor. Vocês não têm para onde ir. Camila quis recusar, mas Isabela estava fraca demais, assustada demais. Aceitaram entre lágrimas. Quando saíram pela porta principal, por que Camila insistiu em sair pela porta da frente, de cabeça erguida, e não pela entrada de serviço como se fossem criminosas? O sol da tarde caía sobre o imenso jardim da mansão. Os chafarizes continuavam cantando sua música de água, alheios ao drama. Os carros de luxo brilhavam estacionados. E lá no fundo, no alto da majestosa escadaria de mármore, uma figura as observava.
Alejandro estava parado com uma mão estendida, apontando para a saída, um gesto que parecia ordenar a partida. Mas seu rosto não era de fúria. Era de algo mais complexo, conflito, dúvida, talvez arrependimento. As gêmeas não conseguiam vê-lo bem à distância, mas Camila sentiu o olhar dele cravado nas suas costas durante todo o longo caminho de pedra que conduzia para fora da propriedade. Quando chegaram ao portão de ferro forjado, Camila parou. Virou-se uma última vez para a mansão que havia sido seu lar durante 3 anos. E então, em voz tão baixa que só Isabela pôde ouvir, sussurrou: "Um dia ele vai saber a verdade, Ali. E quando souber, vai chorar." Isabela olhou sem entender completamente o peso daquelas palavras. O portão se fechou atrás delas com um golpe metálico que soou como o fim de uma vida e o começo incerto de outra. O que nenhuma das duas imaginava era que esse fechamento não era um fim. Era apenas o começo da história mais incrível que aquela mansão de mármore jamais havia guardado entre suas paredes. 3 anos antes, numa manhã de inverno, 2 jovens tinham batido no portão da mansão Mendoza com os sapatos furados e o estômago vazio. Isabela e Camila Rios ficaram órfãs aos 24 anos. Sua mãe, Dona Rosa, uma mulher humilde que lavava roupas alheias para sobreviver, tinha morrido de pneumonia, uma doença que o dinheiro poderia ter curado, mas que a pobreza condenou. O pai as havia abandonado ainda crianças. Não tinham tios, avós, nem ninguém no mundo, só elas duas. 2 gêmeas idênticas, sozinhas diante de uma cidade imensa e cruel. "Estamos procurando trabalho", tinha dito Camila a seu genaro naquela manhã, segurando a mão da irmã. "O que for limpamos, cozinhamos, lavamos. Não pedimos muito, só um teto e comida." Seu genaro, tocado pela juventude e pelo desespero das moças, conversou com a falecida mãe de Alejandro, Dona Esperança Mendoza, que ainda vivia então. A anciana, uma mulher de coração nobre, muito diferente do ambiente que a cercava, as olhou nos olhos e disse: "Tem algo de bom nessas meninas. Fiquem." E assim tudo começou. As gêmeas tornaram-se parte da engrenagem invisível que mantinha aquela casa colossal funcionando. Isabela cuidava dos andares de cima, Camila, das salas e da sala de jantar. Trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, mas pela primeira vez em anos tinham um teto seguro, comida quente e a dignidade de um trabalho honrado. Dona Esperança criou um carinho especial pelas duas. Às vezes, nas tardes, chamava Camila ao seu quarto só para conversar, para que ela lhe lesse, para que lhe fizesse companhia na solidão de viúva. Porque a mansão, apesar de todo o seu luxo deslumbrante, era um lugar profundamente solitário. Alejandro, naquela época, vivia consumido pelos negócios. Viajava constantemente, fechava contratos milionários, expandia o império herdado do pai e que havia multiplicado por 10 com seu próprio talento. Mal parava em casa. Para ele, as gêmeas eram parte do pessoal, rostos amáveis que o cumprimentavam quando chegava exausto de madrugada. Até que Dona Esperança adoeceu. O câncer chegou silencioso e voraz. Durante 6 meses, a anciana foi se apagando como uma vela. E nesses 6 meses, foi Camila quem ficou ao seu lado dia e noite. Dava-lhe de comer quando ela já não conseguia segurar a colher. Banhava-a com ternura. Cantava as músicas que sua própria mãe cantava para ela. Segurava sua mão durante as noites de dor. Alejandro, que voltou de suas viagens para acompanhar a mãe nos últimos dias, observou tudo aquilo em silêncio. Viu como aquela moça humilde cuidava de Dona Esperança com uma devoção que nem as enfermeiras pagas a preço de ouro demonstravam. Viu Camila chorar escondida nos corredores para não preocupar a doente. E viu como, na noite em que Dona Esperança finalmente fechou os olhos para sempre, foi Camila quem a segurou nos braços, sussurrando que ela não precisava ter medo, que já podia descansar. "Obrigado", Alejandro lhe disse naquela noite, com os olhos vermelhos no corredor escuro. "Por tudo que fez pela minha mãe. Eu não soube estar presente, os negócios, as viagens, e você esteve aqui quando eu não estava." "Eu a amava muito, senhor", respondeu Camila. "Era uma mulher extraordinária. Vou sentir saudades para sempre." E naquele corredor, naquele momento de dor compartilhada, algo nasceu entre os dois.
Algo proibido pelas regras invisíveis da sociedade. Algo que nenhum dos dois buscou nem planejou, mas que cresceu nos meses seguintes como uma flor teimosa entre as fissuras do cimento. Eram encontros breves, uma conversa na cozinha à meia-noite quando ele não conseguia dormir, um olhar que durava um segundo a mais, um sorriso compartilhado. Alejandro descobriu que com Camila podia falar como não falava com ninguém, sem máscaras, sem a couraça do milionário poderoso, sendo apenas Alejandro, o homem solitário que perderá a mãe e carregava o peso de um império nos ombros. Você é diferente de todas as pessoas que conheço, confessou ele uma noite. A gente do meu mundo só enxerga dinheiro. Você me enxerga. Camila sabia que aquilo era impossível. Sabia que era uma empregada e ele um dos homens mais poderosos do país. Sabia que entre os dois havia um abismo social que nenhum olhar terno poderia transpor. Mas o coração não entende de abismos. Numa única noite, eles cruzaram a linha. Uma única noite de tempestade, com os trovões sacudindo as janelas da mansão e os relâmpagos iluminando a escuridão. Uma noite da qual nunca falaram depois, mas que mudou tudo. E então, como quem desperta de um sonho perigoso, Alejandro recuou. Isso não pode ser, disse-lhe dias depois, sem encará-la. Você entende, não entende, Camila? Minha posição, as expectativas. Não consigo. Me desculpe. Camila sentiu em silêncio, engolindo a dor. Entendia. Claro que entendia. Ela nunca havia esperado um final de conto de fadas. Permitiu-se apenas voltar a ser, aos olhos do mundo, a empregada invisível que limpava as salas. 3 semanas depois, Alejandro anunciou o noivado com Valentina Restrepo. Valentina vinha de uma família da alta sociedade que havia perdido a fortuna, mas não o sobrenome nem os modos. Era bonita, calculista e ambiciosa. Para ela, casar com Alejandro Mendoza não era amor. Era uma operação financeira, a recuperação do status que sua família havia perdido, e ela havia planejado tudo com a frieza de uma estrategista. Desde o primeiro dia, Valentina detestou Camila. Não sabia exatamente o que havia acontecido entre ela e Alejandro, mas seu instinto de mulher lhe dizia que aquela empregada de olhos verdes representava uma ameaça. A forma como Alejandro ficava nervoso quando Camila entrava numa sala. A forma como ele evitava olhá-la. Pequenos detalhes que uma mulher apaixonada de verdade jamais perceberia, mas que uma mulher obcecada com o controle detectava na hora. Essa empregadinha tem algo com o Alejandro. Eu pressinto, disse Valentina à mãe pelo telefone uma tarde. E vou me livrar dela assim que encontrar uma maneira. O que Valentina não sabia, o que ninguém sabia ainda, era que Camila guardava um segredo que transformaria aquela simples rivalidade numa ameaça existencial. Porque 2 meses antes do falso roubo das joias, Camila havia descoberto que estava grávida. Grávida de Alejandro. Soube numa manhã em que as náuseas a dobraram sobre a pia. Confirmou com um teste comprado às escondidas numa farmácia distante, pagando com as moedas que guardava embaixo do colchão. E quando viu as 2 linhas vermelhas, sentou-se no chão do banheiro de serviço e chorou em silêncio por 1 hora. Não de tristeza, não exatamente. Chorou de medo, de solidão, e também de um amor imenso e inesperado por aquela vida que crescia dentro dela. Não contou para Alejandro. Para quê? Ele já estava noivo. Falar só traria escândalo, destruição, dor. Valentina transformaria tudo num inferno. E Camila, orgulhosa e digna como sua mãe a ensinar a ser, decidiu que não seria a causa da ruína de ninguém. Criaria o filho sozinha. Iria embora quando não pudesse mais esconder a barriga. Recomeçaria em outra cidade. Não contou para ninguém, nem para Isabela, sua irmã, sua outra metade. Por medo, por vergonha, por proteger um segredo que, se viesse à tona, poderia destruir tantas vidas. O que Camila não calculou foi que Valentina, farejando como a predadora que era, encontrou no lixo um teste de gravidez escondido entre papéis. Embora não tivesse certeza de quem era o filho, sua mente retorcida foi ligando os pontos. A proximidade de Camila com Alejandro. O nervosismo dele. E agora uma gravidez oculta. Não, sussurrou Valentina, branca de fúria, apertando o teste na mão.
Não vai arruinar meu futuro, miserável. Vou te tirar desta casa antes que a barriga apareça, e ninguém, vai saber de nada. Assim nasceu o plano das joias. Assim nasceu a traição. E por isso naquela tarde, enquanto o portão de ferro se fechava atrás das duas gêmeas expulsas como ladroas, Valentina sorria da janela do seu quarto. Acreditava ter vencido. Acreditava ter enterrado o segredo para sempre. Não sabia que segredos, como sementes, sempre encontram uma maneira de germinar. E este em particular trazia o nome de uma criança que ainda não havia nascido, mas que estava destinada a mudar o destino de todos. Na noite em que tramou o plano, Valentina Restrepo não dormiu. Ficou diante do espelho da penteadeira, escovando seus longos cabelos negros com movimentos lentos e metódicos, enquanto afiava cada detalhe na mente como quem afina uma faca. As joias, murmurou para si mesma. As joias da velha Esperança. Dona Esperança havia deixado, antes de morrer, um estojo com peças de valor incalculável, colares de esmeraldas herdados de gerações, diamantes que pertenceram à bisavó de Alejandro, anéis de ouro maciço. Alejandro guardava esse estojo num cofre do seu escritório como um tesouro sentimental mais do que material. E Valentina, que já circulava pela mansão como se fosse a dona, conhecia a combinação, havia visto ser digitada numa tarde, espiando pelo reflexo de uma janela. Alejandro confiava demais. Esse era o erro dele. Naquela madrugada, enquanto toda a casa dormia, Valentina desceu descalça até o escritório. Seus pés não faziam barulho sobre o mármore frio. Abriu o cofre com dedos seguros, retirou o colar de esmeraldas e os brincos de diamantes, e os envolveu num lenço de seda. O coração batia rápido, não de medo, mas de euforia perversa. A euforia de quem está prestes a destruir a rival. Subiu então ao quarto de serviço que as gêmeas dividiam. Sabia que àquela hora as duas estariam na cozinha preparando o café da manhã para o pessoal. Tinha exatamente 15 minutos. Entrou. O quarto cheirava a sabão barato e flores secas. Duas camas idênticas, perfeitamente arrumadas. Uma pequena imagem de Nossa Senhora sobre a mesinha de cabeceira. Fotografias de uma mulher mais velha, a mãe morta das gêmeas, coladas na parede com fita adesiva. Valentina sentiu, por um instante fugaz, algo parecido com dúvida. Aquele quarto humilde falava de duas vidas honestas, de duas moças que não tinham nada e ainda assim conservavam a dignidade. Mas a dúvida durou menos que um suspiro. Sinto muito, meninas, sussurrou ela, sem sentir coisa alguma. Mas entre vocês e eu, quem ganha sou eu. Levantou o colchão de uma das camas e deslizou por baixo o colar e os brincos. Deixou uma ponta do lenço de seda aparecer, o suficiente para parecer um esconderijo tosco descoberto por acaso. Acomodou tudo, alisou os lençóis e saiu tão silenciosa quanto havia entrado. Na manhã seguinte, montou seu teatro. Fingiu procurar um brinco perdido. Pediu que registrassem os quartos do pessoal como simples protocolo e, surpresa, as joias apareceram exatamente onde elas havia colocado. O resto todos já sabiam. Mas o que Valentina ignorava era que havia cometido um erro. Um pequeno descuido que, mais cedo ou mais tarde, a condenaria. Seu Genaro, o velho mordomo, tinha visto. Naquela madrugada, o ancião sofria de insônia como quase toda a noite desde que sua esposa adoeceu. Tinha descido à cozinha por um copo de leite morno quando, pela fresta de uma porta, viu uma silhueta feminina descendo do escritório com algo enrolado nas mãos. Reconheceu-a imediatamente pelo andar elegante e pelo robe de seda. Valentina. Seu Genaro não disse nada. O que poderia dizer? Era um funcionário de 62 anos com 5 netos dependendo do seu salário. Se acusasse a futura senhora da casa sem provas, o colocariam na rua sem cerimônias. Então ficou calado. Mas guardou, no mais fundo da memória, o que havia visto. E guardou também algo mais, o lenço de seda com as iniciais bordadas *VR* que Valentina, na pressa, havia deixado cair no corredor do escritório. O mordomo recolheu do chão, dobrou com cuidado. Alejandro se inclinou para a tela com um pulso acelerado. Tentou melhorar a imagem, dar zoom.
A figura se perdia nas sombras justo antes de chegar à porta do escritório. Amaldiçoou em voz baixa. Não era prova suficiente. Qualquer advogado desmontaria. Qualquer um poderia argumentar que era uma das gêmeas ou outra mulher do pessoal. Mas ele soube. No mais fundo do instinto, soube. Não foram elas, murmurou na penumbra da sala de monitoramento. Meu Deus, não foram elas. Apagou a tela com mãos trêmulas. O que havia feito? Tinha colocado na rua duas moças órfãs sem um centavo, acusando-as de um crime que provavelmente não cometeram. Tudo por acreditar cegamente na palavra de Valentina. Mas ainda não tinha certezas, apenas suspeitas. E antes de acusar a noiva, precisava de provas sólidas. Precisava da verdade completa. O que Alejandro não sabia era que a verdade completa era muito, muito maior do que jamais poderia imaginar. Que por trás daquelas joias plantadas havia um motivo que ia além do ciúme ou da ambição. Que em algum lugar da cidade, numa pensão miserável, duas gêmeas lutavam para sobreviver. E que uma delas carregava no ventre o seu filho. O próprio filho dele. O relógio do escritório marcou meia-noite e Alejandro, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o império de mármore e cristal que havia construído começava a rachar pelos alicerces. A pensão não tinha nada de refúgio. Era um prédio velho e úmido em um dos bairros mais pobres da cidade, onde a água quente era um luxo que aparecia 2 vezes por semana e as paredes estavam manchadas de mofo. Mas era o único lugar que o dinheiro de seu Genaro e as poucas economias das gêmeas conseguiam pagar. É só temporário, disse Camila no primeiro dia, tentando soar otimista enquanto pendurava a imagem de Nossa Senhora num prego enferrujado. Vamos encontrar trabalho logo. As duas somos boas trabalhadoras. Qualquer casa vai nos querer. Mas as semanas passaram e o trabalho não aparecia. O problema era a carta de recomendação, ou melhor, a falta dela. Toda vez que as gêmeas se apresentavam em casas elegantes em busca de emprego como domésticas, a primeira coisa que pediam era uma referência do empregador anterior. E quando mencionavam que haviam trabalhado para os Mendoza, as potenciais patroas escureciam o rosto, porque Valentina havia se encarregado disso. Tinha espalhado nos círculos sociais, as gêmeas Rios eram ladroas. Tinham roubado as joias da família. Que ninguém as contratasse. A calúnia viajou de salão em salão, de almoço em almoço, mais rápido do que qualquer verdade. Camila vendeu o pouco que lhes restava de valor, um par de brincos baratos que haviam sido da mãe, o relógio que seu Genaro lhes dera de presente. Juntou apenas o suficiente para uma consulta de urgência e alguns antibióticos. O médico da clínica popular, um homem cansado de ver tanta miséria, disse o que Camila já temia. Sua irmã precisa de repouso absoluto, alimentação adequada e um ambiente seco e quente. O quarto onde vocês moram está a matando. A umidade, o frio. Se continuar assim, não me responsabilizo. Camila saiu da clínica com a alma em pedaços. Como dar a Isabela um ambiente seco e quente se mal tinham para comer? Como conseguir alimentação adequada se os empregos se fechavam um após o outro? Então, ao subir a escada da pensão carregando o saco com os antibióticos, sentiu a tontura. O mundo girou. Segurou-se no corrimão e respirou fundo. As náuseas, de novo as náuseas. Sua mão desceu instintivamente para o ventre. 4 meses. Já tinha 4 meses de gravidez. E embora ainda conseguisse disfarçar com roupas folgadas, logo seria impossível. Logo o segredo se tornaria visível para o mundo inteiro. Naquela noite, enquanto Isabela dormia com a respiração pesada, Camila se sentou junto à única janela do quarto e contemplou as luzes distantes da cidade. Em algum lugar daquela mesma cidade, numa mansão de mármore e chafarizes, dormia o homem que era o pai do seu filho. O homem que a havia colocado na rua como uma criminosa. O homem que, apesar de tudo, ela não conseguia odiar. "O que vou fazer com você, meu amor?", sussurrou, acariciando o ventre com lágrimas nos olhos. "Nasceste de um amor impossível. És filho de um rei e de uma empregada. Mas juro que não vai te faltar nada que esteja ao meu alcance. Juro que vai ser amado, mesmo que seu pai nunca saiba que você existe."
Foi nesse momento, na solidão daquela noite miserável, que Isabela acordou. A febre tinha baixado um pouco, e com a lucidez que às vezes trazem as madrugadas, ela observou a irmã junto à janela. As duas gêmeas choraram abraçadas naquele quarto miserável. Sob o olhar sereno da pequena Nossa Senhora pendurada na parede, choraram de medo, sim, mas também de amor. Porque em meio a toda a desgraça, uma certeza as unia mais do que nunca, aquela criança, meu Deus, murmurou Alejandro, deixando-se cair na cadeira. Ela incriminou as duas. Ela mesma colocou as joias no quarto delas. Eu tinha um filho. E o havia colocado na rua junto com a mãe, acusando-os de um crime que não cometeram. Os havia condenado à miséria, à fome, a vagar pela cidade sem um teto digno, enquanto ele dormia entre lençóis de seda. As pernas não o sustentaram. Deixou-se cair sobre a cama de Camila, apertando a carta contra o peito. E então aconteceu algo que não lhe ocorria desde o dia em que morreu a mãe. Alejandro Mendoza, o milionário poderoso, o homem de ferro que negociava sem piscar com os homens mais implacáveis do continente, desatou a chorar como uma criança. Chorou por Camila. Chorou pelo filho que ainda não havia nascido. Chorou pela própria cegueira. Por ter acreditado na mulher errada. Por ter deixado que a crueldade vencesse dentro da própria casa. O que fiz? Soluçava, com a carta encharcada de lágrimas. Meu Deus, o que fiz? E naquele instante, enquanto o sol se punha por trás das janelas da mansão tingindo tudo de um dourado triste, Alejandro tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Encontraria Camila. Encontraria o seu filho. E nada, nem Valentina, nem a sociedade, nem o mundo inteiro, se colocaria no seu caminho. Custasse o que custar, o rosto de Ricardo se fechou. Não muito, senhor. A situação é difícil. Camila hesitou. As lágrimas corriam pelo rosto. Todo o orgulho, toda a dignidade ferida gritava para ela fechar a porta, mas a doença da irmã, o frio daquele quarto, o futuro incerto do filho pesavam mais. Com mãos trêmulas, soltou a corrente. A porta, Valentina soltou uma risada nervosa, incrédula. É uma brincadeira, certo? Você está cansado, estressado com a fusão. Vem, senta, te faço uma bebida. Sei o que fez. A interrompeu Alejandro. Sei que você plantou as joias da minha mãe no quarto das gêmeas. Sei que as incriminou para se livrar delas. E sei por que fez isso. O rosto de Valentina perdeu toda a cor. Por uma fração de segundo, o pânico cruzou seus olhos, mas era uma jogadora experiente, e se recompôs com a velocidade de uma cobra. Não sei do que está falando, disse ela friamente. Essas ladroas te encheram a cabeça de mentiras, não foi? Te foram buscar para chantageá-lo. Ninguém me foi buscar, Valentina. Eu as fui buscar. Depois de ver isto. Alejandro tirou o celular do bolso e reproduziu a gravação, a figura com Rob de seda cruzando o corredor às 4h17 da manhã, em direção ao escritório. Depois pôs sobre a mesa o lenço de seda com as iniciais bordadas em fio dourado. Seu Genaro a viu descer do meu escritório naquela madrugada com as joias nas mãos, continuou. Você deixou isso cair no corredor. É seu. A câmera registrou a sua silhueta, o seu andar, o seu hobby. Valentina olhou para o lenço, para a tela, e compreendeu que estava encurralada. Mas em vez de desabar, seu rosto se transformou. A máscara doce se partiu por completo, revelando algo frio e calculista que havia estado oculto o tempo todo. Tá bem, disse ela. A voz mudou, ficou dura, cortante. Sim, eu as incriminei. E daí? Fiz o que qualquer mulher inteligente faria para proteger o que é seu. Às vezes é preciso tomar decisões difíceis. Destruiu duas moças e subiu para fazer as malas entre maldições e lágrimas de raiva, não de tristeza. Valentina nunca havia amado ninguém além de si mesma. Aquelas eram lágrimas de fúria pura por ver o grande plano desmoronar. Mas antes de ir, no alto da escadaria de mármore, virou-se para Alejandro com os olhos ardendo de ódio. Isso não vai ficar assim, sibilou ela. Você acha que ganhou,
mas não conhece do que sou capaz. Você, a sua empregada e o seu bastardo vão pagar por isso. Juro. E com essa ameaça flutuando no ar, Valentina Restrepo desceu os degraus, atravessou o vestíbulo e saiu pela porta principal da mansão Mendoza, engolida pela escuridão da noite. Alejandro ficou sozinho no salão vazio. Deveria sentir alívio, e em parte o sentia. Mas a ameaça de Valentina ecoava na cabeça como um sino de mau agouro. Conhecia aquela mulher. Sabia que ela não era de se render. Sabia que voltaria. O que não sabia era quando, nem até onde seria capaz de chegar. Naquela noite, enquanto Camila dormia no apartamento novo com a mão sobre o ventre redondo, sonhando pela primeira vez em meses com um futuro possível, a sombra de Valentina já começava a tecer em algum canto escuro da cidade a sua vingança final. A contagem regressiva para o nascimento de Esperança havia começado. E com ela, a contagem regressiva para o confronto definitivo. As semanas seguintes transcorreram como um degelo lento. A neve do rancor que cobria o coração de Camila foi se derretendo gota a gota diante da constância de Alejandro, porque ele não tentou comprá-la com dinheiro nem deslumbrá-la com presentes caros. Fez algo muito mais difícil para um homem como ele, se fez presente. Visitava Isabela na clínica todos os dias, levava frutas, perguntava com genuíno interesse sobre a recuperação dela. Acompanhava Camila às consultas com o obstetra, um especialista de primeiro nível que ele mesmo havia contratado, e sentava na sala de espera nervoso como qualquer pai de primeira viagem, com as mãos suadas. A primeira vez que Camila o deixou entrar ao consultório durante uma ultrassonografia, Alejandro viu o filho pela primeira vez na tela, o coraçãozinho batendo, as mãozinhas minúsculas, o perfil terno. É perfeito, murmurou ele com os olhos cheios de lágrimas. Camila, é perfeito. É uma menina, disse o médico com um sorriso. Parabéns. Vão ter uma filha. Alejandro sentiu que algo se partia e se reconstruía dentro dele ao mesmo tempo. Uma filha. Uma menina que carregaria o sangue dele e o de Camila. Você tem nome em mente? Perguntou ele timidamente, enquanto saíam do consultório. Camila o olhou, hesitando entre compartilhar algo tão íntimo com o homem que tanto a havia magoado. Mas havia algo na humildade dele, na forma como encarava a realidade sem desviar o olhar, que a fez ceder um pouco. Pensava em Mateus se fosse menino, disse ela. Pelo meu avô. Mas sendo menina, não sei. Não tinha pensado em nome de menina. E se chamarmos de Esperança, propôs Alejandro suavemente. Como a minha mãe. Ela teria amado esta menina com tudo, e eu devo tudo ao carinho que você teve por ela. Os olhos de Camila se umedeceram. Lembrou de Dona Esperança, da bondade dela, das tardes de conversa, da mão que havia segurado enquanto partia. Esperança, repetiu Camila em voz baixa. Gosto. Mas com Valentina como segundo nome não, riu ela da própria piada amarga. Melhor não. Esperança. Esperança Mendoza Rios. Era a primeira vez que Camila pronunciava o sobrenome Mendoza junto ao seu. E para Alejandro, ouvi-lo foi como receber um perdão silencioso. Aos poucos, a confiança se reconstruiu. Alejandro contou tudo, como descobriu a verdade, como confrontou Valentina, como a expulsou da mansão e da vida. Contou sobre a ameaça final de Valentina sem esconder o perigo. Você precisa ter cuidado, avisou ele. Essa mulher não é de desistir. Vou colocar segurança perto de você e da Isabela, não para vigiar, mas para proteger. Por favor, aceita isso. Camila aceitou. A ameaça de Valentina também a inquietava. Isabela, por sua vez, melhorava visivelmente, com tratamento adequado, boa alimentação e ambiente limpo. A tosse foi desaparecendo, ela recuperou as cores nas bochechas, voltou a sorrir. E observava com a cumplicidade de sempre como entre a irmã e Alejandro renascia algo que acreditava morto. Você ainda o ama, disse Isabela uma tarde enquanto as duas tricotavam roupinhas para o bebê. Não nega. Te conheço melhor do que ninguém. Não é simples assim, Isa, respondeu Camila sem levantar os olhos do tricô. Ele me magoou muito. A dor foi da Valentina.
Ele foi um tolo que acreditou na mulher errada. Mas olha como mudou. Olha como te olha. Olha como fala para sua barriga quando pensa que ninguém vê. Camila não respondeu, mas um sorriso secreto se desenhou nos lábios. Naquela mesma semana, Alejandro fez algo que derrubou os últimos muros do coração de Camila. Reuniu todo o pessoal da mansão, as cozinheiras, os jardineiros, seu Genaro, as empregadas. E diante de todos, fez algo inédito para um homem da sua posição. Os reuni aqui, disse ele de pé no mesmo salão onde meses antes Camila e Isabela haviam sido humilhadas. Por que devo um pedido de desculpas a todos, mas especialmente a duas pessoas que não estão presentes hoje, embora em breve estejam. Fez uma pausa, encarando os rostos surpresos dos empregados. Camila e Isabela Rios foram acusadas injustamente de um roubo que não cometeram. Foram humilhadas neste salão diante de todos vocês e colocadas na rua como criminosas. Eu permiti isso. Acreditei numa mentira, e esse foi o maior erro da minha vida. Quero que saibam que elas eram inocentes. Que a verdadeira culpada já foi expulsa desta casa. E que a partir de agora esta mansão será um lar onde as pessoas serão tratadas com dignidade e respeito, independente da posição, a começar por mim. Seu Genaro, no fundo do salão, chorava sem disfarçar. As cozinheiras se abraçavam. E o pessoal inteiro, que durante anos viverá sob o jugo do medo, sentiu pela primeira vez que servia a um homem que valia a pena. Quando Camila soube daquele gesto, por que seu Genaro correu para ali? Valentina não havia ido embora da cidade. Havia ficado esperando, observando, alimentando o ódio. E ao ver Alejandro abraçar Camila, ao compreender que o homem que ela considerava seu era agora completamente feliz com a mulher que a havia substituído, algo terminou de se partir na sua mente retorcida. Aproveitem enquanto podem, murmurou ela, apertando o volante com os nós dos dedos brancos. Porque quando esse bebê nascer, vou tirar tudo de vocês. Absolutamente tudo. O motor do carro rugiu na noite. E Valentina desapareceu entre as ruas escuras, carregando consigo um plano tão sombrio quanto a própria alma. A noite em que Esperança decidiu vir ao mundo, chovia sobre a cidade. Como não chovia há meses. Trovões distantes retumbavam no céu, igualzinho àquela noite de tempestade em que tudo havia começado. Camila estava no apartamento com Isabela, já completamente recuperada, quando sentiu a primeira contração. Faltavam 2 semanas para a data prevista, mas a bebê tinha os próprios planos. Isa, ofegou Camila, segurando o ventre. Já vem. Já vem a bebê. Isabela entrou em ação imediatamente. Ligou para Alejandro, que deixou tudo e foi de carro debaixo da chuva torrencial como um possesso. Chamou a clínica, reuniu a mala que vinham preparando há semanas. Em menos de meia hora, Camila ia a caminho do hospital com Isabela segurando a mão e Alejandro esperando na entrada da urgência, encharcado, mas feliz, com o coração prestes a explodir. Estou aqui, meu amor, disse Alejandro, segurando o rosto dela entre as mãos quando ela foi naquele momento de vulnerabilidade, enquanto Camila era tratada e a bebê transferida para a neonatologia, que a enfermeira Marta fez o seu movimento. Pegou a pequena Esperança da maca de transporte, alegando precisar levá-la para exames complementares, e caminhou por um corredor lateral em direção aonde Valentina esperava escondida, com o carro pronto para fugir. Mas Isabela, que conhecia cada detalhe do plano de proteção que Alejandro havia estabelecido, notou algo estranho. A enfermeira que levava a bebê não ia em direção à neonatologia, ia na direção contrária, rumo às saídas de serviço. Alejandro, gritou Isabela. Essa enfermeira está levando a bebê pelo lado errado. Alejandro reagiu numa fração de segundo. Anos de instinto protetor dispararam de uma vez. Saiu correndo atrás da enfermeira gritando para ela parar. Ricardo, o chefe de segurança que Alejandro havia apostado no hospital exatamente por precaução, saiu do posto e bloqueou o corredor de serviço. Marta, encurralada, entrou em pânico. E ao fundo do corredor, junto à porta entreaberta da saída de emergência, apareceu a figura que Alejandro temia. Valentina, de braços estendidos, pronta para receber a menina. Me dá ela, gritou Valentina para a enfermeira. Rápido, me dá ela e corre.
Mas Ricardo já segurava Marta. E Alejandro se interpôs entre Valentina e a filha com uma fúria que nunca havia sentido na vida. Nem um passo a mais, disse ele, tremendo de raiva. É minha, berrou Valentina, completamente fora de si, a razão perdida no abismo da obsessão. Tudo devia ser meu. Você, a sua fortuna, o seu sobrenome. E essa empregada me roubou tudo. Se eu não posso ter nada, ela também não vai ficar com a filha. Você está doente, Valentina, disse Alejandro. Precisa de ajuda. Mas não vai tocar na minha filha. Nunca. Naquele instante, a polícia, que Ricardo havia alertado discretamente ao perceber movimentos suspeitos nos dias anteriores, irrompeu no corredor. Valentina tentou fugir pela saída de emergência, mas foi interceptada imediatamente. A enfermeira Marta, em choro, confessou tudo entre soluços, o suborno, o plano, a promessa de dinheiro para pagar as dívidas. Ela me obrigou, balbuciava Marta. Disse que seriam só 5 minutos. Eu nunca quis. Me perdoem. Tenho a minha mãe doente. Precisava do dinheiro. Valentina, algemada, foi arrastada pelos policiais enquanto gritava ameaças e insultos que ecoavam por todo o hospital. A máscara de elegância se havia desintegrado por completo, revelando o monstro que sempre esteve por baixo. Isso não termina aqui, Alejandro, uivava ela enquanto a levavam. Você vai pagar por isso, você e a sua família toda. Mas desta vez as ameaças soavam vazias. Patéticas. As ameaças de uma mulher derrotada. Alejandro tomou nos braços a pequena esperança que a enfermeira lhe devolveu, tremendo. Segurou-a contra o peito, sentindo o calorzinho diminuto, o coraçãozinho acelerado, a respiração nova no mundo. E chorou. Chorou de alívio, de amor, de gratidão. Estás a salvo, minha filha, sussurrou. Papai está aqui. Ninguém vai te fazer mal nunca mais. Quando voltou ao quarto onde Camila se recuperava, entrou com a bebê nos braços. Camila, ainda fraca mas consciente, estendeu os braços para a filha. Está bem? Aconteceu alguma coisa? Ouvi barulho. Está tudo bem agora, disse Alejandro, depositando com infinito cuidado a esperança nos braços da mãe. A Valentina não pode nos fazer mal nunca mais. Acabou, Camila. Acabou de verdade. Camila abraçou a filha contra o peito e as lágrimas escorreram pelo rosto. Isabela entrou correndo e se juntou ao abraço. Seu Genaro, que havia chegado ao saber da notícia, observava da porta com o chapéu nas mãos e os olhos marejados. A tempestade lá fora começava a acalmar. E pela janela do hospital, entre as nuvens que se abriam, apareceu timidamente a luz de um novo amanhecer. O pesadelo havia terminado. E a vida de verdade, finalmente, estava prestes a começar. 1 ano depois, a mansão Mendoza era um lugar irreconhecível. Onde antes reinavam o silêncio frio e o medo, agora ecoavam risos, música e o choro alegre de uma bebê. As cortinas pesadas e escuras tinham sido substituídas por tecidos leves que deixavam entrar o sol às mancheias. Os jardins, antes meramente decorativos, encheram-se de balanços, brinquedos e flores plantadas pelas próprias mãos de Camila. A casa de mármore e cristal havia se transformado, enfim, num verdadeiro lar. E naquela manhã de primavera, a mansão amanheceu vestida de festa. Era o dia do casamento. Guirlandas de flores brancas e margaridas, as preferidas de Camila, decoravam a grande escadaria de mármore, a mesma escadaria de onde, 1 ano e meio antes, Alejandro havia apontado a saída para 2 gêmeas humilhadas. Hoje essa escadaria era o caminho pelo qual Camila desceria convertida em noiva. Na cozinha, as cozinheiras, que haviam sido testemunhas da humilhação de Camila, preparavam agora o banquete do casamento, chorando de emoção enquanto batiam cremes e assavam bolos. Seu Genaro, vestido com o melhor terno, supervisionava cada detalhe com orgulho de um pai, porque foi nisso que ele se transformará para as gêmeas, numa figura paterna, no avô que a pequena Esperança nunca tivera. Isabela, completamente recuperada e radiante de saúde, ajudava a irmã a se vestir no quarto principal, ajeitava o véu, apertava o vestido, enxugava as próprias lágrimas para não arruinar a maquiagem.
Olha para você, Camille, sussurrou Isabela, contemplando a irmã diante do espelho. Lembras quando chegamos a esta casa com os sapatos furados, morrendo de fome? Quem ia imaginar que você acabava sendo a senhora da mansão? Eu nunca quis ser senhora de nada, Isa, respondeu Camila, com uma serenidade nova no olhar. Só queria que a nossa filha crescesse amada. O resto veio sozinho. Mamãe dizia, recordou Isabela com voz embargada, que as pessoas de bom coração sempre encontram o seu lugar no mundo. Demoram, sofrem, choram, mas encontram. Tinha razão. Como sempre. As gêmeas se abraçaram, duas órfãs que haviam sobrevivido juntas à pobreza, à calúnia, à doença e à traição, e que agora juntas também celebravam o triunfo da dignidade sobre a crueldade. Quanto a Valentina, a justiça havia seguido seu curso. Foi condenada por tentativa de sequestro, suborno, difamação e falsa incriminação. A família, envergonhada, virou-lhe as costas. Perdeu tudo, a liberdade, a reputação, o mundo de aparências que tanto havia cultivado. A mulher que quis tê-lo tudo à custa dos outros terminou sem nada, presa, escrevendo com as próprias mãos o amargo final da própria história. A justiça, essa que tantas vezes parece tardar, chegará enfim. A enfermeira Marta, que colaborou com a confissão e mostrou arrependimento genuíno, recebeu uma pena menor. Camila, num gesto que só uma alma nobre poderia ter, intercedeu por ela e até ajudou a pagar o tratamento da mãe doente de Marta. O ódio só traz mais ódio, disse Camila a Alejandro quando ele perguntou por que ajudava quem quase lhes roubara a filha. Essa mulher agiu por desespero, não por maldade. Eu sei o que é desespero. Eu vivi nesse poço. Prefiro estender a mão a empurrá-la mais fundo. Alejandro a olhou com admiração infinita. Todos os dias encontrava uma razão nova para amá-la mais. E então chegou o momento. A música começou a tocar. Os convidados, poucos, os essenciais, sem a ostentação vazia da alta sociedade, se levantaram. Ao pé da escadaria, vestido com um elegante terno claro, Alejandro esperava com o coração disparado. Nos braços segurava a pequena Esperança, com pouco mais de 1 ano, vestida com um minúsculo vestido branco e um lacinho nos poucos cabelos escuros. Camila apareceu no alto da escadaria. Desceu devagar, radiante, mais bonita do que Alejandro a havia visto nunca. Não restava no rosto dela nenhum traço do sofrimento passado. Só paz, só amor, só a luz de quem atravessou a noite mais escura e encontrou do outro lado o amanhecer. Quando chegou ao pé da escada, a pequena Esperança estendeu os bracinhos para ela, balbuciando. Mamã, mamã. E os 3 se fundiram num abraço que arrancou lágrimas a todos os presentes. Seu Genaro chorava abertamente. Isabela sorria entre o choro. Até Ricardo, o durão chefe de segurança, enxugava os olhos às escondidas. A cerimônia foi simples e profundamente emotiva. Quando chegou o momento dos votos, Alejandro tomou as mãos de Camila, ainda com a Esperança apoiada no quadril, e falou com a voz trêmula de emoção. Camila, falhei contigo uma vez. Acreditei em mentiras. Deixei-me cegar pelas aparências, e pela minha covardia perdi quase tudo o que importava. Mas a vida me deu algo que não merecia, uma segunda oportunidade. Hoje juro diante de todos que nunca mais vou te falhar, que cada dia da minha vida será dedicado a você, à Esperança, a Isabela, a esta família que é o maior tesouro que jamais construí. És a mulher mais nobre, mais forte e mais bonita que conheci. E sou o homem mais afortunado do mundo por poder te chamar de minha esposa. Camila, com lágrimas rolando livres pelo rosto, respondeu. Alejandro, cheguei a esta casa sem nada, à procura apenas de um teto e um prato de comida. Nunca sonhei com amor, nem com riqueza, nem com contos de fadas. As pessoas como eu aprendem cedo que esses sonhos não são para nós. Mas a vida me surpreendeu. Me fez sofrer, sim, mas também me deu o mais valioso, a nossa filha, o carinho da minha irmã de volta, e um homem que aprendeu a amar de verdade, sem máscaras. Perdoei-te há muito tempo, e hoje te escolho. Não pela tua fortuna, que nunca me importou. Escolho-te a ti, ao homem que se ajoelhou num quarto miserável a pedir perdão.
Esse escolho para toda a vida. Quando foram declarados marido e mulher, e Alejandro beijou Camila enquanto Esperança ria entre os dois, o jardim inteiro explodiu em aplausos e vivas. As margaridas balançavam na brisa. O sol brilhava sobre a mansão que por fim merecia ser chamada de lar. Naquela noite, já tarde, depois que os convidados tinham ido embora e Esperança dormia plácida no berço, Alejandro e Camila saíram para a varanda contemplar as estrelas. Ele a abraçou por trás, rodeando com ternura a cintura dela. "Em que estás a pensar?" perguntou ele. "Na minha mãe", respondeu Camila. "Na Dona Esperança. Em todos os que já não estão, mas que de alguma forma nos trouxeram até aqui. Sinto que nos estão olhando, e que estão em paz. A tua mãe estaria orgulhosa de você", disse Alejandro. "E a minha te escolheu desde o primeiro dia. Lembras o que disse quando te viu? Asterisco tem algo de bom nessas meninas, asterisco." Tinha razão. Como sempre tinha. Camila sorriu, recostando a cabeça no peito do marido. "Sabes o que é mais estranho de tudo, Ali? Que eu não mudaria nada. Nem a fome, nem a calúnia, nem as lágrimas. Porque cada passo daquele caminho doloroso me trouxe até este momento, até esta família. E isso não tem preço." Alejandro beijou-a na testa, e juntos contemplaram em silêncio a noite estrelada. Longe havia ficado aquela tarde em que duas gêmeas humilhadas cruzaram a chorar o longo caminho de pedra que as afastava da mansão. Longe havia ficado o frio da pensão, a doença, o desprezo, a traição. Porque a vida, tarde ou cedo, coloca cada coisa no seu lugar. Porque o amor verdadeiro, aquele que nasce do coração e não da conveniência, sempre encontra a maneira de triunfar. E porque, como costumava dizer a mãe das gêmeas, as pessoas de bom coração sempre encontram o seu lugar no mundo. A faxineira havia se tornado senhora. O milionário, que um dia chorou ao descobrir a verdade, chorava agora de felicidade. E a pequena Esperança, adormecida no berço, cresceria rodeada do amor mais grande que duas almas feridas puderam reconstruir das ruínas. Fim.